Erem 355 milhões de reais nos cofres, uma nova joia do futebol brasileiro desembarcando no Flamengo e promessas surgindo a cada dia para reforçar o elenco mais querido do Brasil. É impossível falar do Mengão sem se empolgar com as movimentações recentes que mostram a força e a ambição do clube. Nesta temporada, a diretoria tem mostrado que pensa grande, que sabe investir e que não mede esforços para transformar cada contratação em uma história de sucesso. E é exatamente disso que vamos falar hoje, começando pelo goleiro Gabriel Werneck, uma das revelações mais promissoras das categorias de base, que acaba de assinar seu contrato profissional com o Mengão. Com apenas 16 anos, Gabriel já foi convocado para a seleção sub-17, mostrando que o talento dele ultrapassa os limites do clube e começa a ganhar atenção nacional. Agora, com a multa rescisória ajustada para 190 milhões de reais, qualquer tentativa de levá-lo para o exterior terá um preço alto, trancando o talento nas mãos do Flamengo até o final de 2028. É incrível! Pensar que um garoto da base, que ainda está em formação, já carrega tanta responsabilidade e expectativa e mesmo assim mostra maturidade e foco em cada treino, em cada partida, preparando-se para ser o futuro do gol rubro-negro. E enquanto falamos de jovens talentos, não podemos deixar de mencionar a nova aquisição do Flamengo, vinda do Fortaleza, um jogador que já chegou causando alvoroço entre os torcedores e promete agregar muita qualidade ao elenco. Isaac Gomes é o nome do atacante que desembarca no Rio com grandes expectativas. Com apenas 17 anos, ele já vinha se destacando no futebol nordestino por sua habilidade, velocidade e ousadia dentro de campo. O Flamengo, atento ao potencial do jogador, investiu 800 mil reais por 70% dos direitos do atleta, mostrando que o clube está disposto a apostar em novos talentos de forma estratégica, garantindo não apenas o futuro, mas também a possibilidade de retorno financeiro e esportivo. O jovem atacante chega com a missão de se integrar ao elenco principal, aprender com os mais experientes e, ao mesmo tempo, mostrar que tem talento para brilhar e fazer história com o manto rubro-negro. Torcedores que acompanham a carreira do Isaac já comentam sobre a técnica refinada, a velocidade com que ele parte para cima dos adversários e a coragem em driblar, características que prometem render muitos gols e jogadas de efeito. É a mistura perfeita de juventude e ousadia que o Flamengo busca para manter sua tradição de revelar jogadores e se manter competitivo em todas as frentes. Enquanto isso, o cenário financeiro do clube também segue impressionante. Com contratos de patrocínio robustos, que somam valores expressivos, o Flamengo consegue manter uma folha salarial elevada e ainda investir na base, em infraestrutura e em contratações estratégicas. O clube, que já contava com recursos provenientes de empresas como Adidas, BRB, Shopee e outras, agora vê o valor do patrocínio Master ultrapassar a casa dos 350 milhões de reais. Esse montante não apenas garante estabilidade financeira, mas também fortalece a capacidade de planejar o futuro, mantendo jogadores de alto nível, contratando novos talentos e oferecendo as melhores condições para que o elenco possa focar exclusivamente em conquistar vitórias. Cada real investido se reflete em campo, seja na qualidade dos treinamentos, no preparo físico dos atletas ou na estratégia que a comissão técnica aplica para cada partida. É uma engrenagem que funciona de forma sincronizada, com todos os setores do clube alinhados para um único objetivo: manter o Flamengo no topo do futebol brasileiro e sul-americano. E não podemos esquecer de Lucas Beltrán, jogador que recentemente recebeu uma proposta da Europa e que foi alvo de interesse do Flamengo. Apesar de não ter aceitado a transferência, o interesse demonstra o quanto o clube busca reforços de qualidade e mantém-se competitivo para trazer nomes que possam fazer a diferença dentro de campo. A recusa de Beltrán não diminui o planejamento do Mengão. Pelo contrário, mostra que a diretoria está atenta a oportunidades, negociando de forma inteligente e estratégica, garantindo que qualquer reforço seja realmente vantajoso para o clube e compatível com o projeto de longo prazo.
Cada negociação, cada contratação e cada renovação fazem parte de um plano maior, que visa manter o Flamengo sempre à frente, não apenas nos resultados imediatos, mas também na consolidação de uma estrutura sólida e eficiente, capaz de suportar desafios e aproveitar oportunidades com agilidade. Enquanto isso, no cotidiano do Ninho do Urubu, os treinos seguem intensos e minuciosos. Cada jogador, do mais experiente ao jovem recém-chegado, sabe que vestir o manto rubro-negro exige disciplina, dedicação e paixão. As atividades físicas, os trabalhos táticos, a preparação mental e a análise de desempenho se combinam para criar atletas preparados para qualquer desafio. O Flamengo não deixa nada ao acaso. Cada detalhe é observado, cada movimento é ajustado e cada decisão dentro de campo é planejada com cuidado. É essa atenção que garante que os talentos da base se integrem rapidamente ao time principal e que jogadores experientes mantenham um nível de performance elevado. O clube compreende que, em um cenário competitivo como o brasileiro e o sul-americano, qualquer deslize pode custar caro e por isso cada treino é levado a sério, cada preparação é intensa e cada jogador entende que a responsabilidade de vestir o manto é enorme. Além disso, os encontros fora de campo também têm chamado a atenção. A recente foto do atacante Samuel Lino com Carlo Ancelotti em um restaurante no Rio gerou comentários e expectativas entre torcedores. Samuel, conhecido por sua habilidade e dedicação, aproveitou o momento para interagir com o treinador da seleção, reforçando a imagem de que jogadores do Flamengo estão sempre em evidência e sendo observados de perto, não apenas dentro do país, mas também internacionalmente. Esses momentos refletem o prestígio do clube, a qualidade de seus atletas e o reconhecimento que o Flamengo tem no cenário mundial, mostrando que o time carioca é referência tanto no futebol quanto na formação e promoção de jogadores de destaque. Enquanto o clube se prepara para desafios decisivos, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa Libertadores, a rotina de viagens, treinos e jogos segue intensa. A equipe se mantém focada em vencer cada partida, sabendo que cada ponto conquistado pode fazer diferença na classificação e que cada vitória consolida a posição do Flamengo como líder e favorito em qualquer competição que dispute. A pressão é constante, mas o ambiente de dedicação, profissionalismo e paixão pelo clube garante que os jogadores estejam sempre motivados e prontos para enfrentar qualquer adversário, mantendo viva a chama de um dos clubes mais respeitados e temidos do futebol sul-americano. O Flamengo segue assim, construindo sua história com base em planejamento, talento e investimento estratégico. As contratações de jovens promessas, a manutenção de atletas consagrados, os patrocínios robustos e a rotina intensa de treinos formam uma engrenagem perfeita para manter o clube competitivo, com visão de futuro e capacidade de superar desafios. Cada notícia, cada informação, cada movimento do Mengão é um capítulo dessa trajetória de sucesso que busca não apenas títulos, mas também consolidar o Flamengo como referência máxima do futebol brasileiro e da América Latina, combinando tradição, inovação e paixão em um projeto de longo prazo que mantém torcedores e admiradores em constante expectativa. O Flamengo não para. Cada dia traz novas movimentações, novos rumores e a expectativa constante de que mais talentos possam se juntar ao elenco. A diretoria tem demonstrado uma capacidade impressionante de agir rápido, analisando oportunidades, sondando jogadores e mantendo uma comunicação estratégica com empresários e clubes do Brasil e do exterior. Enquanto alguns torcedores ainda discutem a performance dos últimos jogos, a cúpula rubro-negra já está focada em reforços e no planejamento de longo prazo, garantindo que o time permaneça competitivo em todas as frentes. E nesse cenário, a contratação de jovens talentos se mostra ainda mais crucial, pois a base do clube precisa estar constantemente sendo renovada com atletas que possam ser promovidos ao time principal e, ao mesmo tempo, representar um investimento seguro para o futuro.
Isaac Gomes, o atacante que recentemente chegou do Fortaleza, é apenas a ponta de um iceberg de movimentos estratégicos do Flamengo. Ele se junta a um elenco que já conta com craques consagrados, mas que também é cuidadosamente balanceado com jovens promissores que trazem energia, ousadia e a possibilidade de evoluir rapidamente dentro do clube. Os treinos têm sido intensos, cada atleta é observado em detalhes e a comissão técnica, liderada por profissionais altamente qualificados, monitora desempenho físico, técnico e psicológico. O objetivo é claro: transformar cada jovem promessa em um jogador pronto para disputar qualquer campeonato e honrar a camisa rubro-negra que carrega história, responsabilidade e a expectativa de milhões de torcedores. Enquanto a base recebe atenção especial, o time principal também é monitorado com rigor. Cada jogo é analisado, cada movimento é estudado e cada resultado influencia o planejamento das próximas partidas. O Flamengo mantém uma estrutura profissional que rivaliza com clubes europeus, com análise de dados avançada, acompanhamento individualizado de atletas e suporte completo para que cada jogador possa render ao máximo. A intensidade das competições brasileiras, somada à pressão internacional da Libertadores, exige que o clube esteja sempre um passo à frente. E é exatamente essa mentalidade que faz do Flamengo um gigante não apenas no campo, mas também nos bastidores do futebol. Além disso, o Flamengo segue atento às negociações internacionais. O mercado europeu é constantemente monitorado, não apenas em busca de reforços, mas também de oportunidades para valorização de atletas que podem gerar retorno financeiro ao clube. O exemplo de Lucas Beltrán, que recebeu proposta da Europa e optou por permanecer, mostra como o Flamengo consegue equilibrar ambição esportiva e planejamento estratégico. Cada decisão é cuidadosamente calculada, considerando fatores como adaptação, valorização futura e impacto no elenco. Essa atenção aos detalhes garante que o Flamengo mantenha uma vantagem competitiva, tanto no campo quanto nas negociações, consolidando seu papel como um dos clubes mais organizados e bem-sucedidos do continente. Enquanto isso, a rotina no Ninho do Urubu continua intensa e cheia de atividades. Os treinos físicos são complementados com sessões de vídeo, análise tática e preparação mental, permitindo que cada jogador esteja pronto para enfrentar os desafios da temporada. A equipe médica acompanha de perto cada atleta, prevenindo lesões e garantindo que todos estejam em condições ideais para competir. Essa estrutura de suporte completa cria um ambiente no qual jogadores de todas as idades podem se desenvolver, aprender e evoluir, mantendo o Flamengo competitivo e alinhado com as exigências modernas do futebol profissional. As movimentações do clube também têm gerado expectativa entre os torcedores. Cada anúncio de contratação, cada renovação e cada notícia sobre jovens talentos da base é amplamente comentado nas redes sociais, em blogs e nos programas esportivos. A chegada de Isaac Gomes, por exemplo, causou uma série de comentários positivos, destacando sua velocidade, técnica e capacidade de driblar adversários. Os torcedores acompanham de perto cada passo dos jogadores, criando uma relação intensa e apaixonada com o clube. Essa interação constante reforça a importância da transparência e do engajamento, permitindo que a torcida participe ativamente da história do Flamengo, mesmo à distância. Em paralelo, o Flamengo continua investindo em infraestrutura, obras, modernização do Ninho do Urubu e melhorias nos centros de treinamento garantem que o clube ofereça as melhores condições para atletas e comissão técnica. Cada detalhe é pensado para maximizar o desempenho, desde campos de treino de alta qualidade até equipamentos tecnológicos de ponta capazes de analisar movimentos e desempenho de forma detalhada. Esse investimento constante na estrutura não apenas fortalece a equipe atual, mas também prepara o clube para o futuro, mantendo a tradição de revelar talentos e sustentar um time competitivo em todas as competições. A situação financeira do clube segue sólida. Patrocínios robustos, contratos de mídia e receitas de bilheteria permitem que o Flamengo continue investindo em jogadores, infraestrutura e base de maneira estratégica e sustentável.
O clube entende que equilíbrio financeiro e sucesso esportivo caminham lado a lado e cada decisão é tomada com responsabilidade e visão de longo prazo. O resultado é um ambiente onde talentos podem florescer, negociações são conduzidas com segurança e a torcida tem motivos para acreditar que o clube continuará sendo protagonista, tanto nacional quanto internacionalmente. Além disso, as relações com a mídia e a imprensa esportiva são cuidadosamente gerenciadas. Cada coletiva, cada entrevista e cada anúncio de contratação é planejado para reforçar a imagem do clube e manter os torcedores informados, fortalecendo o vínculo com a comunidade rubro-negra. A comunicação estratégica garante que o Flamengo mantenha visibilidade constante, atraia novos parceiros e continue consolidando sua marca como um dos maiores clubes do mundo. A diretoria compreende que a gestão moderna do futebol não se limita ao campo e que a percepção externa influencia diretamente a capacidade de atrair talentos, patrocinadores e investimentos. Enquanto tudo isso acontece, o Flamengo segue com sua missão de conquistar títulos. Cada competição é tratada com seriedade, cada adversário é respeitado e cada vitória é celebrada, mas também analisada para identificar pontos de melhoria. O time busca manter consistência, qualidade técnica e mentalidade vencedora, sabendo que o caminho para o sucesso exige esforço diário, disciplina e união. O Flamengo não depende apenas de talentos individuais, mas de um conjunto sólido, capaz de se superar, enfrentar desafios e construir uma trajetória de conquistas que continue a inspirar gerações de torcedores. No coração de toda essa estrutura está a paixão. Jogadores, comissão técnica, diretoria e torcedores compartilham o mesmo objetivo: ver o Flamengo vencer, brilhar e se consolidar como referência no futebol mundial. Cada contratação, cada treino, cada jogo reflete esse compromisso, criando uma narrativa contínua de dedicação, talento e estratégia. O clube demonstra, a cada passo, que está pronto para enfrentar desafios, aproveitar oportunidades e manter viva a chama de um time que não apenas joga futebol, mas também constrói história, tradição e legado para milhões de pessoas que respiram e vivem Flamengo em cada instante. O Flamengo, portanto, segue sua trajetória com visão clara, planejamento estratégico e paixão inabalável. Jovens talentos como Gabriel Werneck e Isaac Gomes se juntam a craques consagrados, enquanto a diretoria mantém o equilíbrio financeiro, investe em infraestrutura e acompanha de perto cada movimentação do mercado. Cada detalhe, cada decisão e cada ação reforçam a missão de manter o clube no topo, consolidando o Mengão como referência máxima do futebol brasileiro e sul-americano, com um olhar atento para o futuro e a certeza de que grandes conquistas ainda estão por vir. A temporada segue intensa, cheia de expectativas e com a certeza de que cada passo do Flamengo é pensado para levar o clube cada vez mais alto, mantendo viva a paixão de milhões de torcedores e garantindo que o nome do Mengão continue ecoando, vitorioso nos estádios e corações do Brasil e do mundo. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! Rumores agitam o mundo do futebol e trazem à tona uma possibilidade que parece saída de um roteiro de filme. Nasser Al-Khelaifi, o poderoso proprietário do Paris Saint-Germain, estaria interessado em transformar o Flamengo em algo inédito, sugerindo que poderia criar um verdadeiro PSG das Américas. Fontes ainda não confirmadas indicam que a proposta envolveria cifras que nunca antes foram vistas no futebol sul-americano, colocando o clube carioca no centro de uma negociação que poderia mudar o panorama do esporte no continente. Especula-se que Al-Khelaifi enxergue no Flamengo não apenas a força de sua torcida e a tradição histórica, mas também a capacidade de gerar impacto comercial global, algo que se alinha com a estratégia de expansão internacional do PSG. Essa possível transação
Caso se concretize, seria revolucionária, não apenas pela dimensão financeira, mas pelo simbolismo de um clube europeu de elite tentando replicar seu modelo de sucesso fora da Europa, no coração da América do Sul, trazendo jogadores, marketing e infraestrutura para um patamar inédito. A imprensa europeia já começa a repercutir a notícia, levantando hipóteses sobre quem poderia permanecer ou sair do Flamengo, quais estrelas seriam alvos do interesse do PSG e como o futebol brasileiro reagiria a uma negociação dessa magnitude. A ideia de um PSG das Américas parece ambiciosa, quase surreal, mas não deixa de despertar curiosidade e especulação. As conversas que teriam ocorrido nos bastidores entre representantes do PSG e dirigentes do Flamengo alimentam um burburinho que promete ser o assunto dominante nos próximos meses. Fontes internas do clube carioca sugerem que a proposta teria sido analisada em detalhes e que alguns conselheiros veem a possibilidade como uma chance histórica de internacionalização e valorização do Flamengo no cenário global. Especula-se ainda que Al Khelaifi estaria disposto a investir em infraestrutura, tecnologia, marketing e reforços de nível europeu, transformando o Flamengo em uma máquina de futebol moderna, capaz de disputar títulos não apenas no Brasil, mas em competições internacionais com uma estrutura semelhante à do PSG. A repercussão desse rumor ultrapassa fronteiras, provocando discussões sobre o impacto no futebol sul-americano, a reação de torcedores e a ética de um clube europeu tentar comprar uma marca consolidada na América. Críticos apontam que essa possibilidade poderia criar um desequilíbrio sem precedentes, enquanto entusiastas veem a chance de ver o futebol brasileiro ganhar projeção global em uma escala nunca antes vista. A movimentação do PSG no mercado internacional, conhecida por suas contratações milionárias e marketing agressivo, poderia se repetir no Brasil, e o Flamengo seria o epicentro dessa transformação, gerando expectativa e controvérsia na mesma medida. A dimensão financeira da proposta, se confirmada, é outro ponto que alimenta a especulação. Fontes anônimas indicam que Al Khelaifi estaria disposto a investir cifras que poderiam ultrapassar recordes históricos do futebol sul-americano, colocando o Flamengo em um patamar de elite similar ao dos grandes clubes europeus. Além dos investimentos em jogadores, estariam incluídos contratos de patrocínio, infraestrutura de ponta e expansão global da marca, criando um projeto que vai muito além do campo, alcançando a esfera comercial e midiática. Essa estratégia, caso se concretize, poderia transformar o Flamengo em um clube de referência internacional, não apenas pelos resultados em campo, mas pela capacidade de gerar receita, engajar torcedores em todo o mundo e disputar títulos com uma estrutura incomparável. A possibilidade de um PSG das Américas abre ainda debate sobre o futuro do futebol brasileiro, sobre como os clubes lidariam com a competição desleal de um investimento desse nível e sobre a reação de torcedores que poderiam se sentir divididos entre orgulho e estranhamento diante de uma proposta tão audaciosa. Cada detalhe desse rumor gera a atenção da imprensa, movimenta redes sociais e acende debate sobre o futuro do futebol global e sul-americano. O impacto esportivo dessa possível negociação é outro fator que mantém o assunto em alta. Caso o Flamengo aceite a proposta, especula-se que haveria uma reestruturação completa do elenco, com contratações internacionais de peso e possivelmente a manutenção de alguns talentos locais para preservar a identidade do clube. Torcedores e especialistas imaginam cenários nos quais o Flamengo se tornaria capaz de disputar campeonatos continentais com a mesma estratégia do PSG, elevando o nível técnico do futebol sul-americano e atraindo olhares de todo o mundo. Ao mesmo tempo, surgem questionamentos sobre a influência externa no clube, sobre a perda de autonomia e sobre como seria a gestão de um time tradicionalmente enraizado na cultura brasileira sob um modelo europeu de negócios e marketing. A especulação também envolve possíveis desdobramentos na Copa Libertadores, Brasileirão e até mesmo na Copa do Mundo de Clubes, já que o Flamengo poderia se tornar um competidor formidável em qualquer torneio internacional.
Esse burburinho cria uma expectativa quase cinematográfica, com torcedores imaginando os impactos imediatos, os jogadores que chegariam, as negociações futuras e o quanto o futebol sul-americano poderia ser transformado por uma decisão estratégica de um investidor de elite mundial. Por fim, a discussão sobre a criação de um PSG das Américas ultrapassa o campo esportivo e se transforma em um fenômeno midiático. A imprensa internacional observa cada movimento, especula sobre valores, estratégias e impactos, enquanto redes sociais fervilham com teorias, memes e opiniões divergentes. Analistas comentam sobre a audácia da proposta, a possibilidade real de concretização e os riscos envolvidos, incluindo resistência de torcedores, conselhos e órgãos reguladores. Alguns enxergam a chance de modernizar o futebol sul-americano, aproximando-o de padrões internacionais, enquanto outros temem um desequilíbrio econômico e competitivo. Ao mesmo tempo, surgem comparações com a estrutura europeia, questionando se clubes brasileiros estão preparados para lidar com investimentos dessa magnitude e se a paixão local sobreviveria a um modelo corporativo tão agressivo. No meio desse turbilhão, o Flamengo se posiciona como protagonista de uma narrativa que mistura tradição, modernidade e especulação financeira, enquanto o Al-Khelaifi se consolida como uma figura capaz de remodelar o futebol continental. Se o rumor se confirmar, estaríamos diante de uma transformação histórica, com o Flamengo possivelmente inaugurando uma era inédita de futebol nas Américas, onde a ambição europeia encontra o fervor latino, criando um espetáculo que ninguém ousava imaginar. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!